Boa noite a todos, estamos começando mais uma live ao vivo da nossa programação, direto dos nossos estúdios, e também hoje com um convidado especial. Neste momento, nós estamos em Pelotas com a temperatura de 5 graus, uma semana bastante fria. Para amanhã tem previsão de aumento de temperatura, que vai variar entre 9 e 16 graus. Então, agora nesses dias que vem pela frente, deveremos ter uma temperatura mais amena em Pelotas, menos fria um pouquinho, apesar de que estamos vivendo no inverno, né? Bom, no programa de hoje, na live de hoje, eu tenho um entrevistado, o nome dele é Jorge Braga, ele é poeta e escritor, ou escritor e poeta, né? Ele nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele é membro da Academia Pelotense de Letras, Academia Sul-Brasileira de Letras, Casa do Poeta Rio-Grandense, exerceu a presidência da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes no ano de 2005. No mesmo ano, o Estado do Rio Grande do Sul concedeu-lhe o título de Personalidade da Cultura Gaúcha, por ter cedido seus livros para impressão em braille. Em 2006, a convite do Instituto Estadual do Livro, suas obras foram integradas ao projeto Autor Presente, marco significativo na divulgação da literatura e da cultura no estado do Rio Grande do Sul, pelo qual já ministrou palestras em mais de 120 escolas, com um público estimado em 7.200 alunos, na capital e no interior. No ano de 2007, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, foi patrono da Feira do Livro e do autor gaúcho, tendo sido alvo de homenagem na Escola Municipal de Olinda Caetano Goulart. Em 2013, foi o autor escolhido para dar palestras de suas obras nas escolas na cidade de Pelotas, pelo projeto Pé na Escola, do jornal Diário Popular. Em 2019, foi o patrono da Feira do Livro da Escola Municipal Piratinino de Almeida, em Pelotas. Nós temos várias obras, mas nós vamos conversar a partir de agora com o meu amigo poeta e escritor Jorge Braga. Boa noite, Jorge, um abraço, obrigado por aceitar o nosso convite e participar da nossa programação ao vivo nesta noite de hoje. Boa noite, meu querido Rogério, amigo de tanta data, né? Servimos junto no EB, né? Temos um grupo há 30 e poucos anos que nos juntamos, claro, óbvio, agora não, a gente não está se juntando fisicamente, mas temos essa parceria de tanto tempo, né, cara? E te agradeço muito o convite, né, de participar do teu programa, que tem essa audiência, né, aqui na nossa zona, né, na Zona Sul, e através da internet a gente vai ao mundo, né, cara, que é uma coisa espetacular, que na nossa época de EB não existia nem celular, né, Rogério? E, cara, que legal estar aqui conversando contigo, vamos falar um pouco de literatura, vamos falar um pouco de poesia, que é um dos meus universos que eu amo, né? Eu gosto tanto de conversar e eu tenho meu jargão, somos o que lemos, né, Rogério? A gente é o que lê, a cada dia, né? E boa noite a todo mundo aí, vamos ver se a gente faz um belo programa sobre literatura. Com certeza. Agora nós estamos com tela dividida. O bom do nosso programa é a interatividade com as pessoas que nos assistem. Então, em certos momentos, eu vou ler os comentários das pessoas, porque eu costumo ler todos os comentários que chegam durante a minha programação. Então, já está conosco o Claudinho Afonso, dando uma boa noite, a Loide Terra, o Delci Vilas Boas, o meu tio Delci Vilas Boas, a Ana Luzardi também, o Gerson Zibel Farias, o Jorginho é um baita cara, trabalhamos juntos, diz quem viu, um forte abraço a ele. Ele sabe, acho que é, ele sabe do que se trata. O Gerson Zibel, nosso amigo Gerson Zibel. Não pode, a gente tinha um código no banco. Pode! Beijão pra ti, meu velho. Beijão pra ti, cara. O Oluarbe Alves também, boa noite, Rogério. Aqui no cassino, eu e a doutora Maria da Graça, um abraço. Irene Vargas também, boa noite, Tomás, boa noite, Irene.
Então, Jorge, vamos começar falando aí, né, dessas obras, desses livros que tu escreveu. Eu tenho aqui na minha frente, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras, 8 livros, né? Tu confirma? Exato. 8 mesmo? Exato, são 7 livros e um HQ. 7, aqui pelo que eu vi, obras publicadas, aqui aparece 8 para mim, mas então qual é delas que tu falou que é? São 7 livros e um HQ. Eu desenvolvi uma história em quadrinhos para o laboratório Dr. Helmut. Tá certo. Então, vamos começar lá atrás. Como que surgiu, como que apareceu o Jorge Braga? Quando que ele despertou para esse lado da literatura, em começar a escrever poesias e depois livros? Na realidade, Rogério, é uma pergunta bem interessante, assim, antes de começar, né? Eu não sei muito explicar, mas desde sempre, eu sabia que eu ia ser escritor. Claro, eu tenho uma outra profissão hoje, né? Hoje eu sou representante comercial de móveis. Mas eu desde sempre, cara, lá nos meus 12, 13 anos, eu já sabia que eu seria escritor. Eu escreveria livros. É uma coisa DNA, de outra encarnação, né? Eu não tenho muita essa realidade, mas eu lembro, não sei se vai lembrar naquela época dos anos 80 ali, início dos anos 80, a gente tinha o Círculo do Livro. Tu comprava livros, né, que hoje seria pela internet, naquela época tu comprava fisicamente o livro, né? Comprava o gibi, e no gibi vinha ali os livrinhos para te comprar, e eu acabei comprando vários livros, né? Um sócio do Círculo do Livro. Inclusive, eu tenho alguns até hoje. Claro, estão precisando ser reencardenados, tudo, mas são livros que até hoje me movem, né? Foram livros que me moldaram a minha maneira de escrita, né? Então, essa tua pergunta começa lá nos 13 anos. Até posso te falar, a minha primeira escrita foi no dia 12 de maio de 1980. Foi o primeiro poema que eu escrevi foi Os Teus Olhos, né? Eu estava apaixonado por uma menina na escola, eu não sabia o que dizer, né? Nós com 13 anos, né? 1.725.000 borboletas dentro do estômago, né? Eu acabei escrevendo esse poema para ela, né? E ele foi o pontapé. Eu começo a escrever aos 13 anos e escrevo até hoje, praticamente todos os dias, né, Rogério? Porque o escrever, ele é... A gente vai vendo a maturidade, não só na minha obra, né? Até porque eu não analiso isso na minha obra, mas vários amigos meus aqui na cidade, Pelotas, e até também na obra de outros escritores, tu vai vendo a maturidade da escrita. E essa maturidade, ela só vai se dando com um jargão que eu gosto de falar muito, né? O hábito faz o monge, entende? Tu vai aprendendo a escrever melhor, né? Vai te aprimorando, escrevendo. Não tem outra maneira, né? Em toda a minha vida, eu fiz uma oficina, né? Nada contra as oficinas, né? Mas eu lembro que essa professora, né? Ela dizia: vocês têm que ler a obra do fulano para escrever, vocês têm que ler a obra do ciclano. Cara, eu comecei a ler essas obras e nunca consegui terminar. Porque cada autor, cada persona, por isso somos individuais, cada pessoa vai ter uma maneira de escrever. E eu acho, posso estar errado, talvez os professores, aí, pessoal de literatura, de faculdade, né, porque eu sou autodidata, pessoal de faculdade, pessoal, até os colegas de academia, de repente, vão querer me crucificar no que eu vou dizer agora, mas eu acho assim, cada pessoa tem um DNA, cada pessoa tem uma maneira de escrever. Né? Óbvio, cada pessoa tem a sua maneira de ser, não só na escrita. Mas eu quase me senti tolhido, entende? Lendo obras de como ensinar a escrever. Não sei se estou me fazendo entender. Sim. Então, eu acho isso um limbo muito complicado, sabe? Da pessoa, eu vou ler, eu não vou ler,
Eu sou daquele princípio que alguns autores concordam, cara, escreve o que vem na mente, né? A poesia mesmo, né? A poesia é uma coisa muito complicada porque tu tem início, meio e fim em uma página, às vezes em duas. Um romance tu consegue estender o teu pensamento, criar situações e criar Oi, retornou. tá, tá. Então, por esse delay me perdi a ideia, mas Tu tranquilo. consegue Eu criar, tu começo diz a que tu escrever consegue mais criar. dele, né, cara? Oi? Tu diz que tu consegue criar a poesia, Eu. sobre a poesia. Ah, sim, exato, exato. A dificuldade que eu vejo em criar poesia, né? Na poesia tu tem início, meio e fim em uma página, no máximo em duas, né? Já o romance tu consegue destrinchar o assunto, entende? Então na poesia tu tem que ser sintético, tu tem que botar um sentimento muito sintético em uma página, né, cara? Então é complicado. Mas eu amo, eu amo. A poesia para mim é tudo, Jorge, né, na literatura. deixa eu te perguntar outra coisa. Tu falou que lá nos 13 anos de idade, 13 anos de idade nos anos 70, 78, 77, Exato. 79, por aí, né? Exato, Casualmente, exato. né? Casualmente é por aí. Naquele tempo, nós na escola, principalmente, nós tínhamos aula de várias matérias e tinha a biblioteca da escola, que normalmente era passado tarefas para os alunos iam na biblioteca, pegavam um livro, assinavam lá uma agenda que estavam levando o livro para casa, faziam o Exatamente. trabalho e depois retornavam, certo? Exato, E exato. também tinha aqueles momentos que se conversava e dizia, olha, vocês têm que fazer um trabalho em grupo, X, assim, assado, e os alunos se reuniam e iam para a Biblioteca Pública de Pelotas, que era muito visitada naquela época, né? Então, eu estou te fazendo esse rodeio todo para a gente fazer um comparativo com a evolução dos tempos, tá? Porque hoje nós temos todas as bibliotecas que nós queremos na palma da mão, né? Através das redes sociais, do celular, do Google. Né? Naquele tempo nós tínhamos as enciclopédias, me lembro, Barça, Atlas Basta. e outras coisas, né? E hoje nós temos o Google, que superou tudo isso. Como é que tu vê essa evolução daquele tempo, anos 70, tu ainda adolescente, nós éramos adolescentes, depois aí viramos adultos, né? E hoje, né, tu como escritor e poeta, essa evolução toda, como é que tu vê isso? Cara, tu acabou de me dissecar, sabe? Foi exatamente isso, né? Pessoas que estão perto, muito próximo, na nossa idade, foi mais ou menos isso, literalmente, fazendo até trocadilho, né? Literalmente, né? E, cara, eu era um rato de biblioteca. Eu sempre frequentei a biblioteca pública. Eu sempre tive uma coisa assim, além de gostar muito da literatura, gostar muito de ler, e na época, a gente, como tu falou, né, a gente não tinha acesso, né, cara? Hoje, em um clique, tu sabe se a pessoa está te falando a verdade ou a mentira, né, cara? Hoje, a modernidade, o Google é uma coisa que estamos a anos-luz daquela época, né? Mas eu fazia exatamente isso aí. Eu era um cara que ia para a biblioteca ler coisas que eu não tinha acesso. Tu conseguiu uma letra é absurdo assim, um jovem hoje ouvindo eu falar. Pô, esse cara é muito ultrapassado, né? Cara, era um absurdo tu conseguir uma letra de uma música em inglês. Eu me lembro, olha só, eu me lembro em 1978, uma música do Elton John, a professora fazia um curso de inglês no IASG, né?
Eu lembro da professora, tu vê, ela era professora, né? A dificuldade que ela tinha de conseguir a letra da música Little Jim do Elton John. Entende? Isso que ela era professora. Aquilo tinha que vir dos Estados Unidos, tu tinha que conseguir com um amigo. Essa era a nossa realidade. Tu sabe, eu sou muito ligado à música também. Então, tu saber sobre um astro do rock, tu saber sobre uma música, sobre o lançamento de um filme. Gente, levava quase um ano, gente. Sério, o Jorge Braga não está mentindo, levava quase um ano para o filme chegar no Brasil e chegar em Pelotas, então era longe. Mas respondendo à tua pergunta, né? Como é que eu vejo esse tempo lá para o que a gente está hoje, como os alunos vêm? Eu continuo, cara, com... Claro, a gente está com uma tecnologia, tudo, a gente... a internet, o Google, de novo, né? Estou sendo redundante, ele é muito ágil, mas as coisas ficam obsoletas. São duas coisas que eu quero tentar te passar. Primeiro, as coisas ficam muito mais rápidas, elas ficam obsoletas muito rápido. Há 10 anos atrás, tu precisava ter conhecimento. Há 10 anos atrás já está bem longe da nossa época. Tá? Mas, assim, para tentar sintetizar a minha ideia. Há 10 anos atrás, Rogério, a gente precisava ter conhecimento para o mercado de trabalho. Tendo conhecimento, cara, show de bola. De 5 anos atrás para cá, não te adianta mais só ter o conhecimento. Tu tem que ter a atitude. Hoje o mercado procura aquele cara que, além do conhecimento, ele vai ter a atitude. Entende? Não adianta ficar aquele cara, aquele nerdzinho que a gente falava da nossa época, né? Não era nem nerd, a expressão era outra, que eu não me lembro agora, daqui a pouco talvez me venha à cabeça. Mas aquele nerd que ficava lá, obscuro, se tornava o cara inteligente naqueles filmes norte-americanos que resolvia aquela guerra mundial que ia ter, que ele conseguiu sanar. Hoje o cara tem que ter atitude, entende? A coisa é muito dinâmica. Então, a gente vai ver os prós e os contras, né? na evolução do conhecimento. Uma outra coisa que me chamou a atenção, esses dias eu li, essas gerações, nós também, óbvio, né? Mas essas gerações que vêm depois de nós, eles têm que ter uma capacidade muito grande de adquirir um conhecimento, destruir esse conhecimento, desaprender esse conhecimento e aprender um conhecimento novo. A informática ela é muito dinâmica. Então, tu aprende algo e aquele algo, cara, ele fica muito obsoleto, então tu tem que reaprender o que tu tem que esquecer o que tu aprendeu para reaprender algo novo que já está substituindo aquilo. Né? E eu não vou te dizer que esteja acontecendo isso na literatura também, né? Porque a literatura ela é eterna nesse sentido. Né? O que muda é as maneiras de como nós vamos chegar a essa literatura. Né? E aí, linkando a essa tua pergunta também, eu vi uma matéria assim, extremamente interessante hoje. Uma professora, agora com a pandemia, a gente está com esse grande problema do presencial, né? Dentro das escolas. Aí, cara, me chamou muito a atenção a notícia. Uma professora com 20 alunos, apenas 7 tinham celular em casa. Tá. Ou com a da mãe, do pai. Inclusive, na matéria falava, né, que uma das alunas só conseguia acessar a internet às 3 da manhã, porque o celular era da mãe, ela tinha mais 3 irmãos, então, né, os irmãos acessavam até chegar ao horário dela. Essa professora se comoveu com essa situação da aluna e lançou na internet doações. Quem é que pode doar? Eu ouvi um feedback. Foi uma buzina, pode falar. Tá, certo. Ela pediu aos pais, pediu na comunidade que doem celulares que estão obsoletos nas suas casas. Por que eu estou
te narrando tudo isso? Por que eu quase fiz trocar de canal por tudo isso? Aí me veio o seguinte, cara. Primeiro, o aluno não tem acesso à internet. Se ele tem acesso, ele consegue às 3 da manhã. É outra coisa que a professora falou, que ela começou a ver que os alunos começam a se comunicar com ela até um certo dia do mês, depois para, porque ela tem um pacote de internet. Aonde eu quero chegar com isso, cara? O filho do médico vai continuar sendo médico. O filho do advogado vai continuar sendo advogado. O filho dentro da sociedade vai... Como é que eu vou me expressar, cara? A sociedade continua, apesar de toda a tecnologia, a sociedade continua quase que medieval nesse sentido. Quem tem acesso ao conhecimento vai ter a supremacia na sociedade. E quem não tem, continua lá sendo o Zezinho. Não sei se eu me fiz explicar. Sim, sim. Mesmo essa gama imensa que é a internet, ela não chega, cara, à grande população. Tá me entendendo? Então, o cara que tem acesso, ele está tendo as aulas, ele está tirando 9, ele está tirando 8,5, ele está tirando 10. A vida profissional dele vai ser nesse sentido. E esse cara que não tem essa criança, essa guria, que não tem acesso a uma banda larga, não tem acesso ao celular, vai ser muito difícil ele se equiparar profissionalmente lá na frente. Está me entendendo? Então, são assuntos que se linkam, né, cara? Eu acabo ramificando muito, eu começo a falar. Mas acho que a tua pergunta seria, né, como eu vejo a internet. Excelente, é ótimo, claro, cara. Toda evolução, a gente saiu das cavernas para evoluir. Mas esse distanciamento social continua. Aquela coisa quando a gente achava... Eu lembro, a primeira calculadora digital que meu avô me mostrou, era dele, óbvio que eu não tinha, nem meu pai tinha dinheiro para comprar. Meu avô mostrou aquela calculadora digital. A primeira coisa que eu e meus primos fizemos foi o cálculo. Que idade nós teríamos no ano 2000? Nós achávamos, a nossa geração, achávamos que no ano 2000 nós íamos ser os Jetsons. Não existia guerra, os carros seriam voadores, né? O robô limparia toda a nossa casa, passaria todas as nossas roupas. Só que, cara, essa universidade, que ainda não existiu, mas eu estou fazendo uma metáfora, ela existe para poucos, cara. E a humanidade é assim, ela existe sempre para poucos. Nós nunca vamos conseguir englobar, nós nunca vamos conseguir puxar todo mundo para dentro dessa sociedade futurista. Entende? É a realidade humana. Né? Aí tu vê, se destaca um cara lá, se destaca outro, mas a grande massa, ela não tem acesso, cara. E lá na nossa época, em 77, como falou, muitos dos meus coleguinhas não tinham acesso. Eles não tinham o dinheiro da passagem. Eu morava no Fragata, né? Eu ia de ônibus para o centro, na biblioteca pública. Mas colegas meus não tinham dinheiro para passagem para ir na biblioteca. E dentro da sua concepção familiar, social, eles nem sabiam o que era ir para uma biblioteca. Entende? Até como hoje, até os dias de hoje. A sociedade, tu vai num bairro aí, o cara não está nem aí pro corona, entende? Porque, cara, ele não tem dinheiro para comprar comida. O corona está em segundo plano, infelizmente. Essa realidade não é só nossa, né, Rogério? É uma realidade universal de todos os tempos. É verdade. Eu estou aqui, entrou conosco também aqui, ó. O último que tinha entrado foi o Irém, entrou o José Cruz dando boa noite, Fernanda Sacramento, olá, boa noite, Rogério, tá frio, tá?
Olha quem é que entrou conosco aqui. Cláudio Honor Sanque. Vamos beber um pouco da fonte da cultura hoje com o nosso poeta pelotense. Parabéns. Olha só, obrigado, Sanque. O Jorge Bolchaine. Boa noite, Rogério. Abraço para o Jorge. Abração. Jorge Bolchaine. O João Lopes. A Suzana Carneiro Oliveira, também conosco. Olá, boa noite, amigo. Boa noite, Suzana. Boa noite, Suzana. O que eu vejo, o que eu noto, agora daqui a pouquinho a gente vai entrar nas obras, tá? Mas a gente tinha que conversar um pouquinho sobre essa evolução desde lá, né? Desde quando o Jorge começou a pensar em escrever. Olha o Hamilton Molina também conosco aqui, dando uma boa noite. Boa noite. Eu penso assim, ó, a tecnologia é muito grande, é muito rápida, como tu falou. Porém, muitas pessoas, principalmente adolescentes, tá, usam a tecnologia somente para... Parece que o celular hoje, a internet hoje, mesmo quem tem condições de internet 24 horas, talvez muito mais, Jorge, eu tenho esse pensamento em função de que quem tem condições que os pais proporcionem a internet, um celular de qualidade 24 horas por dia, talvez usem a internet com menos sabedoria do que aqueles que não têm e gostariam de ter. Mais ou menos o que tu falou. Porque, às vezes, a pessoa mais pobre não tem condições, mas ela tem o afã de querer ler aquele livro, ler aquela poesia, escutar uma boa música, ficar por dentro do noticiário, documentário, da história, e não consegue. E outros que têm condições estão ali o dia inteiro. WhatsApp, Instagram, e só rede social, e dali não sai. Né? Eu sei de casos de pessoas... Eu sei de casos de pessoas que usam a rede, quando tem que fazer uma pesquisa, não sabem onde procurar, entendeu? Então é mais ou menos o que eu estou te dizendo. O que tu acha disso também? Cara, casualmente eu estava revendo um livro, né? E os assuntos vão se linkando, né, cara? Eu estava relendo uma coisa, porque eu sou um leitor, eu sou um devorador de leitura. Eu leio tudo, cara. E assim, na minha mesa aqui, depois a gente pode mostrar, eu geralmente estou lendo 2, 3 livros, 4 livros ao mesmo tempo, sabe? Eu sou um tipo de leitor que vou juntando informações, tá? E um livro que eu li lá nos meus 13, 15 anos, né, que foi um livro do Platão, que é o República, que é um livro extremamente chato, né? Os jovens podem não gostar de lê-lo, mas é uma leitura muito interessante. E, cara, está aqui na minha mesinha hoje. Olha só o que tem a ver com o que eu acabou de falar. O Platão, lá numa das suas dissertações, ele fala exatamente assim, cara. Conheço um Estado pela música que o governo dá ao povo. Cuidado com o que o Estado, né? Estado não espiritual, né? Mas o Estado, Rio Grande do Sul, o Estado governamental, cuidado com o que o Estado dá para o povo ouvir. E está aqui, ó. Está aqui, ó. Onde é que está a lente? Outro lado. Conseguiu ver ali? Aí. Agora deu. Aí. Tá. Cara, eu escrevi, botei aqui no meu post aqui, para de vez em quando ler, né, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, nesse sentido de... Tem uma padaria aqui perto de casa, a menina que mora do lado, ela não tem internet, então ela vai para frente da padaria para pegar a internet exclusivamente para ver exatamente o que tu falou, WhatsApp, Face, essas coisas. Ela não se aprimora, ela não está estudando, ela não estudava antes também, mas são exemplos de, não sei se existe na internet, o analfabeto funcional. Ele não se instrui, ele não vai atrás de informação. O que ele sabe é exatamente isso, redes sociais, tá? E fake news. Ele não vai atrás do conhecimento.
E aí tem aquela coisa também lá na escola que eu ouço muito a professora, o professor me comentar, do Ctrl+C, Ctrl+V, né, cara? Eu não sei do assunto, mas vou lá, mais ou menos eu tenho que ler um livro, eu não leio, eu procuro na internet, existe um resumo, ou outro eu vejo melhorzinho. Até tem tese já de faculdade, né, cara? Pessoas que deram Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, a gente tem essas duas vertentes. Como é as vertentes da vida antes da informática? Né? Isso tem a ver com o caráter moral, a formação, a educação que essa pessoa teve. Né? E aí a gente chega numa máxima do rebanho, como a gente conduz o rebanho, né? Como o quarto poder conduz o rebanho. Né? Se tu analisar, eu estava vendo hoje, eu estava vendo e ouvindo hoje uma entrevista no TVE que foi candidato à presidência da República nos anos 80, não, perdão, um pouco mais, do Enéas. E cara, a gente analisando o verbo dele hoje, claro que hoje ele já é morto, né? Mas estou analisando as vertentes de pensamento dele hoje, alguma coisa tem fundamento até hoje. E a mídia, o quarto poder, por ele ter 1%, por ele ter 1 minuto de tempo na televisão, ficou o jargão, né? Meu nome é Enéas, meu nome é Enéas. E em cima disso, a mídia conseguiu mudar ou deturpar a ideia do pensamento dele, e nós fomos introjetados nisso, nós mudamos a nossa ideia, e talvez a gente nem tenha ouvido com os verdadeiros ouvidos da necessidade o que o cara falava. O que eu quero dizer com isso? O Churchill dizia, né? Acho que foi Churchill, uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna verdade, né? E a mídia faz muito isso com a nossa cabeça, né? Cara, o cara não presta, cara, o cara fala merda, perdão, cara, o cara fala porcaria, cara, fala... Tu começa a pensar como a mídia, entende? Não quero dizer que eu teria votado nele ou que ele teria sido um bom presidente, nada disso. O que eu estou tentando dizer, a maturidade do pensamento do cara naquela época, 20 e poucos, talvez 30 anos, eu não lembro agora a época, né? Talvez daqui a pouco a gente lembre, alguém poste aí. Foi início dos anos 90. Foi dos anos 90, né? Tá, então me ajudasse. Então, a gente não via a maturidade da ideia dele e dos pensamentos. E, politicamente, o rebanho é levado pela essa ideia, por essa ideia, entende? E é uma pena, né, cara? É uma pena, porque é uma outra coisa que eu falo muito em palestras também. Se tu olhar o Jornal Nacional, se tu ler um jornal e aquilo ficou bom para ti, cara, algo está errado. Se tu não questionou, se tu não auto-questionou, né? Se tu não te perguntou, algo está errado. Não foi numa fonte primária, aquela notícia te satisfez, alguma coisa está errada contigo, tá entendendo? Porque tu tá ficando sedentário do teu raciocínio, tu não tá fazendo contraponto. Tu não tá, e aí, isso, exato, falasse, tu não tá fazendo contraponto. Tá? Jorge, entrou conosco aqui o Walter Mascarello, lá de Turuçu, a Liane Borges nos acompanha todas as noites, dando boa noite, e o Walter botou: o entrevistado expõe o quão grande é a diferença social desse país. Realmente, a diferença social desse país é muito grande, mas, Walter, isso tudo, essa diferença social é criada e foi criada pelos políticos. Os políticos estão fazendo, tá, essa diferença social no país já há muitos anos. Há muitos anos. Não tem anjinho, tá? E para eles é salutar essa diferença social. Para nós, não. Para eles é salutar,
Tá? Exato. Bom, Jorge, vamos em frente aqui. Quando eu te falei 55 minutos, mas é muita coisa, haja assunto para tudo isso. Nós já estamos a 34, 35 minutos. Nós vamos a 55, né? Mas certamente nós teremos outras oportunidades. Mas agora nós vamos entrar nos livros, nas obras. Então eu vou jogar na tela aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando através da nossa live, o portal, o link que tu me passou, que tem ali toda a tua trajetória e também as obras, e nós vamos conversar sobre cada uma delas, certo? Eu queria mandar um abraço para o professor Alexandre Vieira. Tu conhece o professor Alexandre, lá do Pedro Osório, conhece ele lá, é o diretor do Francisco Carúcio, conheces o Alexandre, né? Claro, o Alexandre está nos assistindo. Um abraço muito legal, carinhoso ao Alexandre, tá? Então eu vou colocar na tela aqui, ó. Eu vou jogar na tela para que todos vejam e também depois eu vou passar o link para as pessoas irem lá e verem tudo que tem nesse link, que eu achei maravilhoso. Eu não sabia e o Jorge me passou isso também, tá? Então eu vou colocar na tela aqui, Jorge, para a gente ficar em segundo plano e colocar isto aqui na tela compartilhado com as pessoas que estão nos assistindo. Já está aparecendo aí para ti, ali, ó, Recanto das Letras. O site você pode digitar em casa, recantodasletras.com.br. E o autor específico, no caso, Jorge Braga, então vai ficar recantodasletras.com.br/autores/Jorge Braga e vai chegar aqui, ó, vai chegar aqui no que está na sua tela neste momento. Então tem aqui o perfil do Jorge, que eu li no início, na sua apresentação, e aqui nós temos as obras públicas, certo? Então, em 2004 foi a primeira obra. Reflexões, um breve instante no tempo, poema e prosa, 2 edições. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa primeira obra, Jorge. Certo. Esse livro aí, o Reflexões, um breve instante no tempo, ele é de 2004, né? Então a gente pega eu dos 13 anos até 2004. Tá? Ele é um livro muito impactante, né, Rogério? Ele é um livro. Ele foi trabalhado numa clínica de dependente químico em Charqueadas e foi trabalhado num hospital de dependentes químicos também, em Porto Alegre, né, na capital. Eu chamo ele é um livro visceral. Ele foi um livro hoje ele está esgotado, né? Ele é um livro muito impactante, assim, tipo, cara, sai da janela, vai viver a vida, porque a vida ele é muito efêmera. Vai viver a tua vida. Então, são textos realmente densos, sabe? É um Jorge Braga mais cru, né? Mais denso, mais profundo, dentro das suas, sendo redundante, ele é profundo dentro das suas profundezas do pensamento humano. Né? Então, ele é um livro bem denso. Né? Seria essa minha primeira obra, né? Esse 2004. Passando a 2005, nós temos Amores Ávidos, um poema. Exato. O Amores Ávidos, ele... Ávidos? É Ávidos? Ávidos, né? Porque ouve, né? Desculpa. Ele é Ávidos, ele ouve, né? Houveram, né? Tá. Esse livro, por ele, pelo Reflexões ter sido um livro tão impactante, né? Tão denso, como eu falei, eu resolvi escrever um livro de amorzinho, né, que é o Amores Ávidos, que é aquela coisa de a maneira que hoje eu amo, a maneira que nós amamos, ele é alicerçado, né, Rogério, pelos amores havidos. Amores que eu tive com mulheres, né, com a minha mãe, pai, cachorro, cavalo, galinha, todos os amores havidos são os alicerces da minha maneira de amar hoje. Né? Então, eu tento mostrar isso no livro, que ele é um livro mais voltado aos amorzinhos, vamos dizer. Né? Ele é um livro mais bacaninha, mais bonitinho, né? Mais para ler no parque, né? Tranquilo, com o nascer do sol, entende? Ele é mais perfumado do que o Reflexões. Né? Esse livro de 2005. Vamos ver o próximo, então, esse é 2005, mais um em 2005. Bebemos café
Buscapé e os Morangos, história infanto-juvenil, com 6 edições. Exato, cara. Dedé Buscapé é a minha menina dos olhos, sabe? Eu sou suspeito em falar, né? Mas os números falam por si, né, Rogério? Esse livro está na 6ª edição. 120 escolas. Tu deu o número no início do programa, 7.000 e poucos alunos já passaram por esse projeto, né? É um projeto muito amado pelos alunos, eles gostam muito, porque esse livro ele trata de valores que o adulto geralmente esquece de passar para as crianças, né? Valores como caráter, moral, companheirismo, amor, amor ao próximo, respeito, entende? São valores que a gente, adulto, não passa ou esquece de passar às crianças, né? E eu vi que a criança ela capta muito essa mensagem no livro, né? Então, assim, ó, é um livro que eu amo trabalhar, eu ganho muitos mimos das professoras, dos alunos. Ontem, numa live que eu estava com um amigo nosso em comum, o Júlio, cara, eu me emocionei ontem, que a filha dele, quando o Júlio falou sobre Jorge Braga, né, durante o dia, que seria o entrevistado, a neta dele chegou e falou: vô, mas esse cara, esse tal de Jorge Braga, hoje ela tem 20 anos, né? Já deu uma palestra lá na minha escola há alguns anos e até hoje eu tenho o livro dele e gosto muito do livro dele. Entende? Então, esse feedback, cara, esse feedback de um aluno, de uma aluna, no caso, tu vê assim o que, de alguma maneira, eu estou conseguindo fazer as pessoas lerem, que é o meu jargão, somos o que lemos, né? Sendo redundante, já falei lá na frente, lá atrás. Somos o que lemos, né, Rogério? E tu vê um aluno, no caso, aluna, mas esse cara já me deu, eu marquei aquela pessoa, né, no sentido de despertar a leitura de uma criança que hoje já é um adulto, né? Então eu me sinto com o dever cumprido, sabe? Aquela coisa que eu tento muito nas palestras fazer, esse despertar na criança, a importância da literatura na nossa vida. Sim. Vamos. Oi. Pode falar. Seria isso. Agora nós temos o livro de 2007, tá? Que é o Dedé Buscapé e o Reflorestamento. Também é outra história infanto-juvenil. Exato. A Dedé Buscapé e o Reflorestamento, eu nunca pensei em escrever esse livro, Rogério, sabe? Eu escrevi a Dedé e os Morangos e, cara, essa história deu, né? Jamais pensei em continuidade. A continuidade vem por feedback dos alunos. Que os alunos vinham: tio, e aí, tio Jorge, o que aconteceu com a Dedé? O que aconteceu com a Carol? O Atilinha, que é o cachorrinho delas, né? O que aconteceu com o pai e tal, né? As próprias crianças queriam uma continuidade para a história, né? E esse livro ele é de 2007, né? É esgotado já há um bom tempo, ele está esgotado. Eu estou fazendo a 2ª edição dele. A minha ideia é talvez 2020, 2021, né? Mas por algumas palestras que eu dei numa escola, Piratinho de Almeida, uma grande parceira minha, que é a professora Meg, um beijão para ela, se ela estiver nos acompanhando, que ela fez vários trabalhos com os alunos, com o livro, né? E ela deu um start, assim, ela me deu uma ideia de inclusões sociais nesse livro, né? Lá no DD1, tá? Porque ela fez algumas inclusões de amiguinhos da Dedé. Então, nessa continuação, Rogério, que eu estou fazendo, estou praticamente com os desenhos prontos já, né? A história continua a mesma, óbvio, né? Que é uma reedição, mas eu fiz algumas inclusões no livro, tipo assim, ó,
A menina, a Dedé Buscapé, ela tem uma fada. Né? O nome da fada é Estruia. O que eu fiz com essa fada? Eu fiz uma fada negra. Se tu pegar a literatura, quantas fadas negras existem? Eu, pelo menos, li talvez uma, talvez duas. Eu nem lembro. Se me perguntarem, Jorge, me conta um livro de fábula que a fada é negra. Cara, não lembro. Então, eu coloco a fada da Dedé, negra, né? Eu coloco o namorado da Dedé, um menino que tem uma perna mecânica, e coloco também um amigo dele com óculos. Então, são inclusões sociais que o leitor, essa criança em Pelotas, e claro, onde for, mas a minha ideia é essa criança em Pelotas, né? Eu trabalho com escolas em Pelotas e aqui na volta. A minha ideia é mudar isso, né, cara? Porra, que legal, cara. A menina tem uma fada negra. Né? O menino tem né? O menino lá na escola de cadeira de roda vai ver, pô, tem um personagem no livro que tem uma perna mecânica. Ele linka, ele se vê no livro, entende? E eu acho que isso é muito interessante. Né? Muito interessante levar isso para a literatura, para essas crianças dentro da escola. Né? Sim, vamos muito Espero bem. agora, tá, 2020. Oi. Nós temos Em aí 2020 é um tanto difícil eu relançar esse livro, né? Porque eu Claro, não estou tendo palestras, né? O mercado está parado. O projeto, a sim. princípio, então, 2021, né? Está em stand-by por enquanto. Nós temos aí 9 minutos ainda. Certo. Nós temos aqui o livro de 2011, Despertar por Poesia, que é poema e prosa. Nós temos... Está ouvindo? Está me ouvindo? Tá com delay. Tá com delay. Que é estranho. Aqui, ó. Nós temos no ano de 2011, Despertar por Poesia, poema e prosa. Certo. Esse livro aí, ele mostra dois Jorge Braga, que é o Despertar mesmo, né? Ele tem o Jorge Braga, de novo, dos 13 aos 18, 20, e tem o Jorge Braga ali dos 25 aos 35, né? Então, ele mostra o Jorge Braga, aquele cara ativista nos dois pedestais. Aquele cara que rasgava a bandeira, cortava a camisa com gilete, raspava o cabelo de punk, né? E gritava até pular a horta no pescoço essas bandeiras. E aí a gente vai ver esse outro Jorge Braga, o mesmo Jorge Braga, um tanto mais maduro, mas que não precisa rasgar a camisa com gilete, não precisa raspar cabelo, não precisa gritar pulando horta no pescoço, entende? É o Jorge Braga que se transforma através da palavra, que é mostrar a sua palavra através da palavra e não mais mostrar a sua palavra quebrando vidraças, entende? É um choque de Jorges, né? O livro é um tanto isso, é um choque de Jorges. É a mesma pessoa se mostrando pela escrita de duas maneiras. Claro. Vamos para o próximo. O próximo, 2015, Crisálida e o Aureliano, poema e prosa também. Exato. Esse livro aí, ele já Na realidade, o Aureliano aí, ele não é Aureliano nome próprio, tá? Aureliano aí, no final do século XVIII, existia uma profissão na botânica, existia uma profissão que era... O Aureliano vem de Aurélia, que do latim é a mesma coisa que crisálida, que quer dizer ouro. A crisálida quer dizer ouro. E Aurélia também quer dizer ouro. Então, o Aureliano, ele era um cara pago, ele era um botânico, e lá o Estado pagava ele. Ele ficava lá numa estufa, exclusivamente ele fazia uma única coisa. Ele cuidava a crisálida se tornar borboleta. Né? Então aí vem o lúdico do livro. O Aureliano cuidava a crisálida se tornar borboleta ou
a borboleta estava cuidando o Aureliano se tornar uma outra pessoa. Entende? Então eu brinco com isso aí, né, Rogério? Daquela coisa da gente tem que, né? Tem que deixar para trás, cara. Tem que deixa para trás. Muitas vezes nós temos que nos ficar introvertido com os nossos pensamentos, né? Se tornar crisálida. E o que eu falo também lá no livro, né? Com a umidade exata, sair do seu casulo e deixar para trás o seu passado e viver como a borboleta no sentido de dentro da sua efemeridade, procurar os seus propósitos e vir a resolvê-los e tentar ser feliz. Né? Vamos em frente, nós temos ainda aí... Oi, pode falar. Esse livro, esse título, ele foi desenvolvido, cara, porque eu tinha esse livro pronto, ele é de 2016, eu tinha ele pronto desde 2012. E eu não tinha título para esse livro. E eu acabei tendo esse insight em uma palestra na escola Pedro Osório, aqui em Pelotas. Eu dei uma palestra no ginásio, eles têm um auditório, não é ginásio, é um auditório. Cara, tinha mais de 200 alunos. Com certeza tinha mais de 200 alunos no auditório, uma idade de 15 a 18 anos. E se passasse um mosquito, uma formiga, a gente conseguiria ouvir o som. Porque houve um unicídio tão grande, uma sintonia tão grande do que eu estava expondo sobre esse livro e o que os alunos estavam recebendo, que foi impressionante. Assim, foram 2h30, foi o recorde de tempo de palestra, sabe? E aí esse livro nasce aí. Então, para te ver que esse retorno, esse meu dar para as escolas, acaba criando a cria do criador. Sim. É meio louco o que eu estou falando, né? Mas esse processo inverso, né? Eu, em vez de levar o livro, que eu levei o anterior, que foi o Despertar Poesia, de 2011, nasce ali o Crisálida Aureliano dentro de uma palestra. Isso aí, cara, para o autor não tem dinheiro que pague, como diz, sabe? É um feedback sensacional. Claro. Nós teríamos aqui, nós temos mais 2 livros, não vamos ter mais tempo. O 2015, A Busca do Diagnóstico Perfeito, uma história em quadrinhos, e também 2016, Delas por Elas, poema e prosa. Mas nós vamos deixar o link aqui para as pessoas entrarem lá e ver as obras e ler um pouco, ver o que diz cada livro, aqui primeiro livro, segundo livro, está tudo escrito bem direitinho, então você vai entrar lá, recantodasletras.com.br/autores/Jorge Braga, tá? Eu quero, Jorge... É isso aí. Nós teríamos muito mais para conversar, mas como eu te falei, essa live de hoje, este programa vai rodar na sexta-feira, na TVC Pelotas. Nós temos 60 minutos, 1 hora. Então eu não posso fugir desse espaço, né? Então eu queria agradecer a tua presença aqui, e não vai faltar oportunidade. De repente a gente vai escolher um livro e falar sobre aquele ali, e aí as pessoas vão mandar perguntas também. Aqui a Rosine Valente dando boa noite, a Elter Lacal também, boa noite e beijos. Então eu queria que tu te despedisse agora de todo o pessoal que está conosco até esse momento. Gente, em primeiro lugar, né, Rogério, muito obrigado de novo, né? Cara, oportunidade, né? Porque a gente é um autor independente, então a gente não tem acesso à mídia, tu sabe disso, né? Eu te agradeço muito poder levar esse meu trabalho. Agradeço as pessoas, né, que estão nos ouvindo, né? E, gente, o recado, a minha função social é: somos o que lemos. Então, assim, vamos ler, gente, vamos ler, porque o livro vai ser a decisão do teu futuro. Muitos futuros, a grande maioria dos futuros são decisivos e decididos através do conhecimento.
né? O conhecimento, já dizia o Freud, né? O conhecimento é o poder. Não o poder de supremacia, mas o poder de eu querer fazer, eu ter a oportunidade de ser um cidadão de bem, eu ter a oportunidade de ter um trabalho que eu quero. Né? Como a gente estava falando antes, a concorrência tecnológica está muito grande e quem melhor se preparar tecnologicamente e através de livros, porque o conhecimento é tudo. Tudo. Nós somos o que lemos. Beijão para todo mundo, obrigado pela oportunidade. E estou à tua disposição, Rogério. Se quiser conversar de literatura, me chama. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência de todos nesta live desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, agora 21 horas e 32 minutos. Vamos nos despedindo. Não esqueça do link, hein? Não esquece do link, recantodasletras.com.br/autores/Jorge Braga. Desejando a todos uma ótima noite. Nos encontraremos na sexta-feira para mais uma live ao vivo. Sempre nos querendo bem, que não custa nada e com muita saúde. Abração. Tchau. Fui. Tchau, Jorge. Tchau, abraço. Até mais.